tirar um tempinho da visita de vocês agora para a gente falar um pouquinho da parte histórica da aviação. Então vou pedir a paciência de vocês aí, para quem não gosta de história. A gente vai contextualizar o Campo dos Afonsos para vocês. Então, aqui os senhores conseguem ver essa vastidão, né, imensidão aqui do Campo dos Afonsos. Pro lado de lá a gente não consegue ver tanto, mas aqui na sala do Ministro Salgado Filho a gente vai entender um pouquinho da história do Campo dos Afonsos. O que é importante para a gente ver nesse primeiro momento é que hoje, a contextualização de hoje do Campo dos Afonsos, ele é dividido em 3 forças. Então aqui a gente está na parte que é da aeronáutica. A partir daquela mata pro lado de lá, a gente tem a brigada paraquedista, então ela é do exército, então ela está para lá. E aqui ao fundo, não sei se vocês se atentaram quando vocês entraram, mas a gente tem a escola de formação da Polícia Militar. Então hoje essa área que a gente vai ver ali, que é o Campo dos Afonsos, ela está dividida entre essas 3 forças. E aqui é considerado o berço da aviação brasileira. Santos Dumont, pai da aviação, faz o primeiro voo com 14 bis lá na França, lá em Paris. Então, pouco tempo depois, a gente vai ver quanto tempo depois, já se instala aqui no Campo dos Afonsos o primeiro aeroclube para tratar de aviação. Ainda civil, sem envolvimento dos militares. Vai vir o período da Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, aí sim, o exército vai encampar a aviação. A aeronáutica ainda não existia. A aeronáutica é uma força bem jovem. A gente vai ver quando foi a criação da Força Aérea ali também. Então o exército é que cuidava da parte de aviação, era a escola militar do exército, tá bom? Vamos começar pela sala do Ministro Salgado Filho, para vocês entenderem um pouquinho dessa história do Campo dos Afonsos. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, questionar alguma coisa, peço por favor, tá? Pra gente deixar mais dinâmico, senão eu fico falando, vocês acabam enjoando da minha voz aí. Vou pedir a atenção de vocês primeiramente para essa linha do tempo, para essa régua aí, né? A gente está, como eu falei, no Campo dos Afonsos. Alguém já se questionou ou alguém sabe o porquê do nome Campo dos Afonsos? Então, vamos olhar para aquela primeira pintura lá. Aqui era uma planície bem baixa, né, sem nenhuma habitação, e era um grande engenho de cana. Então toda essa área era uma plantação de cana, de uma família muito importante na época, chamada família Afonso, muito bem. E aí, com o declínio da produção canavieira, a família Afonso doa essas terras todas, inicialmente para o governo do Rio de Janeiro. Inicialmente se instala aqui a invernada dos cavalos da Polícia Militar. Então toda essa área era para os cavalos ficarem ali engordando, né? Chama de invernada dos cavalos. Quem gosta de equitação, de cavalaria aí vai entender esse termo. E aí, voltando lá para a nossa linha do tempo, Santos Dumont faz o primeiro voo com 14 bis em que ano? Vocês sabem? 1906. Muito bem. E, como vocês já falaram, eles fez o primeiro voo na França. Então, logicamente, qual era o país mais desenvolvido aeronauticamente? A França. Então, qual é a primeira força aérea do mundo? Tem que falar comigo aqui. A Força Aérea Francesa. Foi a primeira força aérea do mundo. Muito bem, parabéns. Excelente. A Alemanha está logo ali do lado, né? Vizinha da França, ali na Europa, todo mundo muito pertinho, sofreu influência. E aí a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. E aí, quando 4 anos depois, 1910, começa a se instalar o primeiro aeroclube aqui no Brasil. Mas ele só vai se desenvolver mesmo em 1911. E aí ele funciona por pouco tempo. E aí ele funciona um período curto, de 6 meses, fecha. Aí depois vem a Escola Brasileira de Aviação, já no período inicial da guerra, chamada de EBA. E aí a EBA também funciona há pouco tempo. E aí vem o período de guerra. E aí começa a se utilizar os meios aéreos para a função bélica. Até então ninguém tinha utilizado uma aeronave para combate. Já na Primeira Guerra Mundial isso ocorre com combates, não com as aeronaves para combate. As aeronaves eram utilizadas para fins bélicos, mas basicamente para reconhecimento do terreno inimigo. Os combates aéreos que tinham era com pistola, né? Estava passando um avião do inimigo, você tirava a arma e trocava tiro de dentro do avião. Só que depois do período da Primeira Guerra Mundial, viu-se a necessidade de se utilizar o meio aéreo como arma de guerra. E aí começa a se desenvolver as demais forças aéreas do mundo. A Royal Air Force, né, a Força Aérea Inglesa, depois a canadense, e aqui no Brasil se instala a Escola de Aviação Militar,
comandada até então pelo Exército. O Exército começa a desenvolver a aviação. Aqui era a escola que formava os pilotos do Exército. Então era a escola de aviação militar. Tudo vai se desenvolvendo para a gente ganhar tempo, não vou detalhar muito, mas a aviação do Exército vai se desenvolvendo aqui, e aí vem um outro período bélico, chamado, que é o período da Segunda Guerra Mundial. E aí viu-se a necessidade do Brasil instituir a sua Força Aérea. Então a nossa Força Aérea é criada em 1941, 20 de janeiro de 41, já no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí começa a ter uma briga, um ciúme entre as outras forças já existentes, para ver quem comandaria a nova força. Você imagina, eu criei hoje a aeronáutica. A aeronáutica não tem um corpo de efetivo, né? Não tem um corpo de militares. Então, aproveitava-se os militares das outras forças. Grande parte deles do Exército, que era o Exército que cuidava da aviação. Mas quem vai comandar? A Marinha e o Exército começaram a ter ciúme. Ah, não, tem que ser um militar da Marinha para comandar, tem que ser um militar do Exército para comandar. Quem era o presidente na época era Getúlio Vargas. Vargas muito político, para não causar rusga com nenhuma das forças, né, pretéritas, as forças que já existiam. Ele resolve colocar um civil para comandar, para ser o primeiro comandante, o primeiro ministro, melhor dizendo, da Força Aérea. Ele escolhe o ministro Salgado Filho. Esse de terno branco aqui já era um contato, né, já estava no setor aeronáutico, mas não era militar. Então o Vargas coloca o ministro Salgado Filho para ser o primeiro-ministro, e a partir daí começou a ter uma alternância entre militares da Marinha e do Exército que migraram para a Força Aérea para poder ser os ministros, né, os futuros ministros da Força Aérea. E aí nessa sala a gente tem um gabinete do ministro Salgado Filho, um gabinete ministerial, um gabinete bem simples, né? Todos os móveis são originais, com exceção da mesa. A mesa, ela continua lá servindo ao comandante de aeronáutica até hoje. Então hoje o Brigadeiro Damasceno, que é o atual comandante de aeronáutica, ele despacha a mesma mesa que o ministro Salgado Filho despachou. Então essa mesa é uma réplica, mas todos os outros móveis são os originais. Okay? E aí, então,